Olá, mais uma vez. A gente vai falar sobre esse livro, Vida e Sexo, como eu havia dito. E eu gravei, mas não deu certo, vou ter que regravar então. É sobre hoje o assunto namoro. Então você que está com seu namorado ou namorada, vai servir para ajudar vocês a se posicionar. Então, como eu expliquei no vídeo 1 do primeiro texto desse livro, esse é o terceiro texto. O primeiro foi em torno do sexo, o segundo foi família e esse é o terceiro. No primeiro eu explico como é que Kardec fazia as perguntas e ele obtinha as respostas. Então, quem não viu, assista o primeiro vídeo, certo? Para entender. Então, a pergunta: além da simpatia geral, oriunda da semelhança que entre eles exista, né? Os espíritos, eles têm afeições recíprocas, particulares, né? Além da simpatia geral que acontece entre os espíritos, eles têm afeições recíprocas. Aí a resposta: do mesmo modo que os homens têm, porém mais forte é o laço que prende os espíritos uns aos outros. Quando carentes de corpo material, quando eles estão sem o corpo material, porque então esse laço não se acha exposto às tropeços das paixões. Então, quando o espírito ele está liberto, as afeições dele são muito mais fortes, as nossas afeições. Quando nós não estamos nesse corpo, as nossas afeições verdadeiras são mais fortes, certo? Isso é do Livro dos Espíritos. Sempre o texto traz uma pergunta em relação ao que o Emmanuel vai falar. Então, a integração, agora o texto sobre namoro. A integração de duas criaturas para a comunhão sexual começa pelo período de namoro, que se traduz por suave encantamento. Então, você vai lá, você foi numa festa, encontrou alguém, deu um clima entre os dois, né? Começa a se conhecer. Dois seres descobrem um no outro, de maneira imprevista, motivos e apelos para a entrega recíproca. E daí se desenvolve o processo de atração. Então, um encontra no outro, descobre no outro, sem esperar os motivos para se entregar um ao outro. O assunto consubstanciaria o que seria certo nomear como sendo um doce mistério. Não é verdade? Quando você, de repente, encontra uma pessoa, dá um clique assim que nunca deu com outra pessoa, somente com aquela específica. Se não faz... sim, aí ele fala... o assunto seria verdadeiro nomear como sendo um doce mistério se a gente não levar em conta a realidade das várias vidas que nós temos aqui e da afinidade. Então, não é à toa que aconteceu aquela ligação. Então, ele vai explicar por quê. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas, ainda no mundo espiritual, criaturas que já tiveram experiências no campo sexual, em outras vidas, corações que se tornaram cúmplices em delinquência passional, né? Aqueles casos em que
Você tá casado ou casada, aí você encontra outra pessoa, aí acaba com tudo, deixa a outra na miséria e vai embora com o outro que você reencontrou. Isso é delinquência passional, não é? E entre outras também, às vezes até com motivos de morte, né? Ou às vezes a pessoa se mata por causa de outro, enfim, essas são as delinquências passionais, algumas delas. Noutras vidas, né? Orações que se acompliciaram em outras vidas, em delinquência passional, pode ser. Em outras eras. Isso não quer dizer que agora vai acontecer a mesma coisa. Pode ser que vocês se encontraram para arrumar as coisas, né? Temos que ter sempre pensamento positivo. Ou em outras épocas, ou almas inesperadamente harmonizadas. Ou pode ser dessa vida mesmo, uma harmoniza a outra, uma complementa magneticamente a outra. Diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Isso acontece, certo? Diariamente. Positivada, a simpatia mútua, por exemplo, você já encontrou a pessoa, teve aquela ligação, é chegado o momento de raciocinar. Acontece, porém, que poucas pessoas ainda no planeta, em qualquer idade física, em qualquer idade, poucas pessoas pensam em autoanálise quando o instinto sexual aparece. Então, pronto, conheceu, teve aquela ligação inesperada, aquela pessoa te dá uma complementação, te passa uma sensação de tranquilidade, de reconhecimento, familiaridade, vontade de se entregar para outra pessoa. Passou isso, você tem que pensar, fazer autoanálise e ver o que exatamente você está procurando ali. Autoanálise. Todo mundo tem que aprender a se conhecer. Os estudiosos do mundo, fazendo a pergunta apenas do lado físico, né, eles talvez dirão que a libido entrou em atividade, né? Isso, conhecer a pessoa, se você for num psicanálise baseado, é só libido, né, que tá te levando a sentir tudo isso. Entrou em atividade com o seu poder de domínio e, obviamente, ninguém discordará em tese dessa afirmativa. Ninguém vai discordar disso. E, obviamente, atentos que devemos estar à importância do impulso criativo do sexo no mundo psíquico para a garantia e perpetuação da vida no planeta, certo? Então, para perpetuar a vida, o sexo, ele é uma força que ele vem para isso. A primeira movimentação do sexo é essa, certo? É a perpetuação da vida na Terra. Isso acontece com todos, né, da criação da natureza. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas. Existem aqueles que precisam voltar a viver aqui, como eu já disse em outros vídeos. Nós imploramos para nascer. E tem uma fila enorme querendo reencarnar. Tem uma fila enorme querendo voltar para cá, porque está em contato com o que ele é de verdade e provavelmente não fez coisa boa aqui. Ele precisa evoluir, ele precisa se libertar daquilo que ele fez de ruim, ele precisa consertar. Então, a única porta de entrada aqui, nesse planeta, é o sexo.
eles vão influenciar uma pessoa ou outra para entrar aqui. Existe uma organização espiritual que planeja os nascimentos, mas existe a influência de quem está precisando voltar. Mesmo que ele esteja nessa fila, ele vai exercer a vontade dele sobre os casais. Então, aqui ele está falando, ó, é imperioso anotar que muitas partes da caminhada do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas, fora do corpo, no jogo afetivo. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas. São outros parceiros de outras vidas, ou mais claramente, aos espíritos que farão o seu lar, os espíritos que formarão o seu lar, cuja atuação, em muitos casos, pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições raciocinadas pacificamente para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Namorados esses que, então, se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Isso porque a doação de si mesmos à comunhão sexual em regime de prazer, sem ponderação, não os livra dos vínculos kármicos para com os seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, recolherão trabalho e sacrifício. Então, o fato de você tá em atividade constante sexual, né, se doando para outra pessoa, não vai te liberar dessa responsabilidade. Você começou a ter relação sexual, você está dentro disso. Infelizmente, por isso que a gente tem visto meninas muito novas engravidarem. E quem vai assumir a responsabilidade geralmente não é o pai. Porque ele é muito novo também. Geralmente quem vai responder por isso é a família. Então, cuidado vocês aí que tem filha nova. Hoje em dia, entre eles, entre os adolescentes, é normal isso. Só que não pode ser dessa forma. É muito destrambelho, porque eles vão ter que assumir a responsabilidade. Uma criança de 15 anos, 12 anos, tem condição de assumir isso? Então não pode estar assim ligado, fazendo sexo. Não pode. Isso porque a doação de si mesmos, a comunhão sexual em regime de prazer, sem ponderação. Você quer ter prazer sem pensar, pronto. Você vai ter que assumir a responsabilidade do que vier, porque senão é assassinato você tirar o feto. Não importa em que estágio que ele esteja, aos olhos de Deus é assassinato. E você vai responder por isso. A mulher geralmente costuma ter uma depressão pro resto da vida. Bloqueia muito a capacidade de criação dela. O homem vai ter sempre bloqueios, principalmente na prosperidade dele. Então, cuidado, porque cada ato, cada escolha nossa, sendo cortar ou eliminar certas coisas de forma que você não entende o que você está fazendo, não impede de que a reação disso venha para você. Ah, eu não quero pensar nisso. Problema seu, a reação acontece. O fato de eu estar lendo essas coisas aqui, você aceitar ou não, não importa, vai voltar para você. Então, se você parar para pensar e ponderar, talvez você evite muita coisa que pode ser evitada.
É só agir com cautela, ter certeza mesmo se é a hora de você assumir um compromisso, se o resultado daquela ação que você está tendo for a vinda de algum ser através da sua união com essa pessoa, se você está pronto para assumir isso, certo? É assim que é. E não adianta querer cortar a coisa depois, porque não dá para cortar. Você vai arrumar mais problema, certo? Então não quer assumir nada, não quer ter, então pense duas vezes com quem e de que forma, como, por que você vai se relacionar com essa pessoa. A doação de si mesmos, a comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação, sem pensar no que está fazendo, não os livra dos vínculos. São vínculos com aquelas criaturas que têm que nascer, então elas vão aproveitar. Se está abrindo a porta, elas querem entrar no mundo, então elas vão aproveitar. E elas têm a ver com você, sim. Uma criança que vem não é do nada, ela tem a ver com você e com a sua companheira ou com o seu companheiro. Não é à toa que ela está ali. E se um dos dois não quiser assumir, assuma, pelo menos um de vocês assuma, porque a criança ela vem com uma malinha de prosperidade, então tudo vai dar certo, né? Mas não pode eliminar depois que aconteceu a gravidez, no caso. Então, eu fui casada, nunca tomei anticoncepcional, nunca evitei e não engravidei. E fui casada há 10 anos. Então, a ponderação não os exonera dos vínculos kármicos para com seres que trazem a luz do mundo, em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, também obterão valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução de seus objetivos essenciais. Então, é um ato de amor você receber um outro ser sob sua responsabilidade e a vida vai te devolver isso em amor, certo? Então, eu, por exemplo, eu nunca tive filhos, né? Tentei, assim, não engravidei. Mas eu não me sinto mal por causa disso. Porque provavelmente eu não tenho, pelo menos até agora, a responsabilidade de trazer esses vínculos kármicos para cá. Por isso eu não me sinto mal, né? E eu nunca evitei, eu nunca fiz nada para não engravidar. Nunca tomei na minha vida um anticoncepcional. E não fazia nenhuma proteção quando eu era casada. Sexualmente nunca tive nenhuma proteção para não engravidar. Então não era para ser, certo? Eu estou em paz e é isso que é importante. Tendo filho ou não tendo filho, você tem que estar em paz. Não tem preço a gente estar em paz e estar quite com os nossos compromissos. Isso não tem preço. Espero que eu tenha clareado um pouco essa questão do namoro, que, como vocês veem, não é uma coisa tão simples e ela vem com coisas bem profundas para a gente repensar. Então, que tudo dê certo para vocês cada vez mais. Até o próximo.